Gênesis capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Como é que estava a sociedade nos dias de Noé? Como é que estava a sociedade que viveu antes do dilúvio? Estava completamente corrompida e a terra estava cheia de maldade. Mas Deus encontrou um homem por nome Noé, e este homem, ele fez a diferença. Ele se distinguiu, se destacou de todos os demais da sua época. Mas qual era o segredo de Noé? Assim como de outros na Bíblia Sagrada. O versículo seguinte fala: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Perceba, a sociedade em que ele vivia estava corrompida. O mundo estava cheio, a terra estava cheia de maldade. Mas mesmo em meio a densas trevas, Noé, ele se destacou, ele se distinguiu, porque diz a Bíblia que ele era justo e reto. Noé andava com quem, gente? Com Deus. Você tem que andar com Deus. Você quer fazer a diferença? Você precisa andar com Deus. Porque a pessoa que anda com Deus, ela vai fazer a diferença aonde quer que ela for. Aonde ela estiver, Deus estará com ela e verdadeiramente ela vai fazer a diferença. Ela vai se destacar, se distinguir, se diferenciar dos demais. As pessoas notarão, perceberão isso. Vão pedir uma oração, vão abrir o coração, buscar um aconselhamento, uma orientação bíblica, vão se convidarem para virem à igreja com esta pessoa que anda com Deus. É importante você andar com Deus. Preste atenção nisso. Noé, ele era justo e reto, em que pese toda a sociedade em que ele vivia está corrompida. A terra cheia de maldade, o mal estava à espreita, mas Noé andava com Deus. Você precisa andar com Deus também. Desenvolver intimidade, desenvolver comunhão, se quebrantar e estar diante dele. Porque com Deus a gente nunca perde batalha. Ele nunca perdeu e ele jamais perderá qualquer batalha. E debaixo da bênção de Deus, você vai crescer, vai se destacar e vai fazer a diferença nesse mundo. Amém? Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Deus fez um pacto, uma aliança com Noé. Mas por quê? Ele era um homem justo e reto, ele era um homem que andava com Deus, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão com Deus, ele não estava só.
Deus estava com ele. E Deus então chega até ele, anuncia que virá sobre a terra o dilúvio, que tudo e todos irão perecer, menos Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras. O pacto, a aliança de Deus com o homem, sempre vai envolver a família. Porque abaixo de Deus, família é tudo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que os infiéis. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos entrar por esse caminho da idolatria, servir deuses estranhos, nós não vamos cair nessa armadilha. Vocês escolham o que vocês querem para a vida de vocês. Quanto a mim, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. O pacto, a aliança de Deus sempre vai envolver você e a sua família. Você precisa se colocar diante de Deus de forma honesta, verdadeira, sincera, de todo o seu coração e orar pela vida do seu cônjuge, orar pela vida do seu filho, da sua filha, buscar pela sua família. Senhor, eu preciso que o Senhor confirme a tua palavra que diz: crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meu Deus, a salvação diz respeito a mim, mas a salvação também diz respeito à minha família. Não pode permitir que eles, os nossos entes queridos, continuem perdidos no mundão, ou continuem na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, às vezes servindo, invocando aos espíritos. Tem que buscar a Deus, mas buscar a Deus de verdade, é você e toda a sua família. Olha o que Deus disse, ó: mas contigo estabelecerei o meu pacto, o meu concerto, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, olha isso, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim fez. A bênção está na obediência. A maldição na desobediência. Se Noé não tivesse seguido o plano de Deus para a salvação dele e da sua família, ele também, a exemplo da sociedade que viveu na época dele, teria perecido. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações e deixar Deus nos abençoar. Amém, pessoal? Quem é que está me entendendo aqui? Levante a mão para o céu. Glória a Deus, estão me entendendo? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Preste atenção que o pacto que Deus fez com Noé envolvia o quê? Envolvia Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Envolvia a família. A salvação era para ele, mas a salvação se estendeu e foi possível a todos os da sua família. Porque vale a pena você ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus em tudo. Quando você faz desse jeito, do modo de Deus,
você é abençoado. Vai fazer a diferença. Amém? E a bênção de Deus, ela vai chegar até você. Vamos lá para o Gênesis. Agora Deus fez uma aliança com Noé pós-dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. O 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Preste atenção. Deus fez um pacto com Noé antes do dilúvio. E esse pacto dizia que nem ele, nem a sua esposa, nem seus filhos, nem suas noras pereceriam, mas que toda a sua família se salvaria das águas do dilúvio, ou da destruição pelo dilúvio. Mas por que isso foi possível? Porque Noé ele era justo e reto, porque Noé ele andava com Deus, Noé ele achou graça aos olhos do Senhor. E Deus fez o pacto antes do dilúvio, e Deus cumpriu. Deus não deixou de fazer aquilo que havia se comprometido. Pós o dilúvio, depois que as águas baixaram, depois que apareceu a porção seca, a primeira coisa que o Noé fez ao sair da arca, pessoal, diz o versículo 20, e edificou Noé um altar ao Senhor. Ele se voltou para Deus. Ele viu coisas que nenhum outro ser humano, além de sua família, viu. Ele teve experiências tão gloriosas. Deve ter ficado muito impressionado com tudo que viu. E quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar ao Senhor. E ali ofereceu holocaustos ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus cheirou o cheiro suave da oferta que ele havia colocado sobre o altar, da oferta que ele havia dedicado a quem? A Deus. A oferta é um ato de aproximação. Se Deus aceita a oferta que você coloca no altar, Deus está aceitando você, a sua pessoa. E se Deus não recebe a sua oferta, veja o caso de Caim e Abel, diz a Bíblia, e o Senhor recebeu, aceitou a Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta, não. Então a oferta é esse ato de aproximação. E a primeira coisa que Noé fez, baixaram-se as águas, apareceu a porção de terra seca, Deus disse: sai da arca, também tire os animais da arca, e o Noé fez o altar, ofereceu a Deus, ofertou a Deus ali, abriu o coração diante de Deus, Deus aceitou tudo o que ele fez, e diz o versículo 1 do 9, e o Senhor abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Deus abençoou a Noé e Deus abençoou os filhos dele. Mas aqueles que não deram ouvidos à pregação, à palavra, pereceram. Olha o que diz lá 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Segue. Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade, a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Preste atenção nisso, irmãos. A arca cabia muito mais pessoas, mas apenas Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 noras foram salvos. E os demais não creram na palavra, não creram no pregoeiro da justiça de Deus. Noé anunciava que o dilúvio viria, que Deus ia executar juízo sobre a terra, mas as pessoas levaram para o lado do sarcasmo, do deboche, do escárnio, não deram ouvidos à mensagem pregada pelo Noé. Até que o Noé entrou na arca, irmão, até que ele concluiu. Escuta, o tempo que nós temos é hoje, é agora. Haverá um momento em que isso vai acabar, irmão. O tempo da graça, o tempo da aceitação é agora, enquanto há fôlego de vida em suas narinas, enquanto você está vivo, lúcido, consciente, e que pode fazer escolhas e que pode decidir alguma coisa. Porque haverá um momento em que esse tempo de Deus, esse tempo do arrependimento, vai escoar, vai passar. E aí, meu irmão, virá o quê? O juízo. E nós vemos que o juízo é sem misericórdia. Quem foi que fechou a porta da arca pelo lado de fora? Hein, gente? Foi Noé ou foi o próprio Deus? Deus. Foi Deus quem fechou. Nem Noé e sua família poderiam sair da arca, e nem aqueles que estavam fora poderiam entrar. Você acha que não bateu nesses que estavam perecendo pelas águas do dilúvio? Você acha que não bateu neles um desespero? Gritos de agonia, gritando por socorro? Com certeza deveria de ter mulher grávidas, mulher que amamentava com criança de colo, ancião, idoso, todo tipo de gente. E com certeza, quando Deus estava executando o juízo, gritar por misericórdia, mas só que o juízo é sem misericórdia. O tempo da misericórdia é agora. É enquanto você está vivo. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. É o tempo de você refletir, repensar a sua vida, se organizar, colocar a casa em ordem, para que você não venha perecer no juízo, irmão. Porque o juízo será sem misericórdia. Pare e pense nisso. De toda uma multidão de pessoas, apenas 8 almas se salvaram da destruição pelas águas do dilúvio. Apenas Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Inclusive esse negócio de inimizade entre nora e sogra, entre genro e sogra, isso não é de Deus não, tá, irmãos? A nora é a filha que você não teve e Deus deu para você. O genro é o filho que você não teve e Deus deu para você. Casou é da família. Amém? Ah, mas eu não gostei da escolha que o meu filho fez, que a minha filha fez. Não, agora
já deu a bênção, casou, é da família, faz parte da família. E é você e toda a sua família, irmão. Toda a sua família. Coloque isso no seu coração. É você e sua família. Deus quer salvar todos. Vamos para 1 de Pedro 1,9. Alcançando o fim, o objetivo da vossa fé. Qual que é o objetivo da vossa fé, ou da nossa fé? A salvação da alma. Assim como Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras foram salvos da destruição pelas águas do dilúvio, não pereceram diante do juiz de Deus. O objetivo da nossa fé também é a salvação da alma. Do que adianta, irmão, você passar anos na igreja, mas não ter a convicção da sua salvação eterna? Não está completamente seguro que quando você partir para a eternidade, você irá passar a eternidade com Deus. Você estará seguro por toda a eternidade. Não vai perecer, não vai sofrer condenação alguma, estará salvo. Essa é a garantia, a certeza que todos nós temos que ter. A salvação da nossa alma. Mas lembre-se, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, ele era justo e reto. Noé andava com Deus. E eu e você, nós somos chamados também a andar com Deus, a desenvolver intimidade, desenvolver comunhão com Deus, ter vida com Deus. Temor e tremor, respeito pela palavra de Deus. Que tem gente que está dentro da igreja, mas não tem respeito nenhum pela palavra de Deus. 5 minutos de conversa e você já percebe que essa pessoa não tem temor nenhum de Deus. Vamos lá para 1 de Pedro 1:15 ao 21. Mas, como é santo aquele que vos chamou. Escuta, Deus é santo. E foi Ele quem nos chamou. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Tem que proceder com santidade. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor, nem eu, nem você, nem ninguém. Então nós precisamos nos santificar, nos consagrar a Deus de verdade, não querer mais nada com o mundo, nada do mundo, mas viver uma vida no altar, uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida com Deus, como os grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram. Nós também precisamos fazer isso, mas é uma decisão que a gente toma, é uma escolha que a gente faz. Eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim, eu quero é andar com Deus, eu quero é igreja, é vigília, é oração, é palavra, é jejum, é subir ao monte, é estar em campanha, é em propósito, louvando a Deus. É isso que a gente tem que fazer. E vou te falar uma coisa, hein? Nós só temos esta vida para servirmos a Deus. Ou faremos isso agora, ou nunca mais teremos a chance de fazer. Não temos mais tempo a perder.
temos que viver intensamente para Deus. Esse mês é um dos melhores meses do ano. É os meses das celebrações, das festas, das reuniões de família. E este fim de ano, sem sombra de dúvida, será o melhor fim de ano de nossas vidas até aqui. Mas nós precisamos ser intensos. Nós precisamos buscar a Deus de verdade. Não é vir à igreja e entrar mudo e sair calado. É abrir o coração. É dizer, Jesus, eu te amo, eu vim para adorá-lo, eu vim para buscá-lo, eu quero, eu desejo o Senhor mais que tudo. Abrir a sua boca, verbalizar, falar, abrir o seu coração e glorificar a quem? A Deus, se envolver com Ele. Porque às vezes a pessoa, ela entra muda e sai calada, fica tímida demais. E os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então preste atenção nisso. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pode seguir. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. E se Deus é santo, Ele está exigindo de nós também que sejamos santos. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Vamos para 1 Tessalonicenses 4, por favor, irmão, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A vontade de Deus é que nós busquemos a santificação. E a santificação é um processo, irmão. É um processo que teve início desde o dia em que nós recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E começamos então a nossa caminhada. Nos convertemos, nos voltamos para Deus e a partir desse dia, todos os nossos movimentos é em direção a Deus e o que nós mais queremos, o que nós mais desejamos é agradar a Deus em tudo. É buscar essa santificação plena, corpo, alma, espírito, essa vida realmente transformada pelo Espírito de Deus. Nós temos que buscar isso, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Pode seguir. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pode seguir. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, como os perdidos aí desse mundo. Nós não estamos perdidos. Conhecemos a Deus, sabemos quem é o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo, fomos iluminados com a luz do Evangelho, temos a palavra, e nós temos que viver de acordo, e não imitar o estilo de vida de pessoas perdidas nesse mundo aí, pessoal, que sequer perguntam por Deus, que sequer se importa ou se importam em buscar a Deus. Vamos parar com isso, né? Não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a quem? A Deus. Segue. Eu vou até o 8. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Olha isso. Você não pode oprimir ou enganar o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador
de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pode seguir, por favor. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Pode seguir o 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu também o Espírito Santo. Busque a Deus, se consagre, seja intenso nessa busca, seja uma pessoa fervorosa em espírito, uma pessoa que gosta de orar, que gosta de cantar louvores a Deus, que gosta de estar na casa de Deus, na igreja, ler a Bíblia, ouvir a palavra, se envolver com a palavra. Nós temos que ser pessoas intensas naquilo que fazemos para o nosso Deus e fazer tudo de todo o nosso coração. Amém? 1 de Pedro 2, 11 e 12, por favor. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, nós somos comparados a peregrinos, a forasteiros. Peregrinos porque a nossa passagem por aqui é muito rápida, estamos apenas e tão somente de passagem por esse mundo. Forasteiros por quê? Porque estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus, nós somos cidadão dos santos e da família de Deus. É a Ele que nós servimos. E o nosso destino é o céu. É para lá que nós estamos indo. E todos nós queremos chegar lá. E vamos chegar. No nome de Jesus. Amém? Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha isso, combatem contra a alma. Né? Pode seguir. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós, o quê? Observe. Então você é de Deus? Pastor, eu sou de Deus. Se você é de Deus, você é alguém que verdadeiramente vai fazer a diferença. Aonde você for, aonde você chegar, Deus estará contigo, a bênção de Deus estará sobre a sua vida e você vai fazer a diferença. Não tem como ser igual às pessoas que não conhecem a Deus. Veja o caso de Daniel. Ele se destacou dos demais. Veja o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se destacaram dos demais. Veja o caso de José. Se destacou dos demais, sim ou não? Veja o caso de Davi. Se destacou, se distinguiu dos seus irmãos e de todos em Israel, sim ou não? Perceba, a pessoa que é de Deus, ela verdadeiramente, ela faz a diferença. Ela não vai ficar dando lugar ao diabo, ela não vai ficar vivendo uma vida perdida, fazendo as coisas do modo dela. Ela vai fazer do jeito que Deus determinou que ela fizesse. Ela tem temor, ela tem tremor, ela age de acordo com a palavra de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Mas, infelizmente, pessoal, hoje em dia fala-se pouco essas coisas. Mas a santificação é algo necessário. Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. A santidade é o adorno da casa de Deus. É o que vai diferenciar você das pessoas perdidas desse mundo. É o que vai diferenciar você das pessoas que não conhecem a Deus. Uma vida em santificação,
uma vida que honra a Deus, anda em obediência, respeita a palavra. Isso vai fazer a diferença. E as pessoas vão perceber e vão levar você a sério. Vão pedir oração para você. Ô irmão, ora por mim, passando por uma luta. Mas por quê? Porque a sua vida inspira confiança. Elas observam e veem que você é uma pessoa de Deus. Não foi o que aquela mulher falou para Elias? Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. A palavra de Deus na nossa boca é a verdade. Tem que ser a verdade, irmão. Porque é o que vai mudar a vida de qualquer pessoa. Amém? Quem é que entendeu a palavra aqui? Vamos dar uma linda e forte salva de palmas para o nosso Deus. Fica de pé, por favor.